Olá, mais uma entrevista especial da editoria de política do Jornal do Comércio está no ar e lembrando, nesse novo formato, você consegue assistir as entrevistas semanais que a gente coloca no ar, também rever as anteriores pelo YouTube ou no site do Jornal do Comércio. E também a entrevista na íntegra sai no Jornal do Comércio impresso e também no site do JC. Bom, e comigo, mais uma vez, meu colega Marcos Meneghetti, repórter de política. Oi, Marcos. Tudo bem? Saudações. Direto da sua redação home office. E o convidado dessa sessão é Francisco Milanês, presidente da Agapan, uma instituição aí que marca a trajetória de militância na área ambiental do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Francisco Milanês? Também da sua, não é redação, né, mas do seu escritório. Do meu estúdio home particular. Office. Isso. Estúdio é legal, gostei. E falando nisso, nosso tema aqui vai passar por, né, várias dimensões aí da questão ambiental, porque na pandemia esse tema não perde força, inclusive, né, a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro a gente quer saber como é que está essa vida de home office ou isolamento, né? Não sei se tu tem feito, fala a verdade. E também como é que um ambientalista lida, né, com esse novo coronavírus, né, o que ele tem significado na vida das pessoas. Então, eu me sinto até um pouco culpado naquela sensação assim, porque tá tão bom, né? Na verdade, eu estou fazendo uma pesquisa teórica, então eu tive essa sorte também. Não preciso de laboratório, estou imerso nela, no meu trabalho. Qual é o tema da tua pesquisa? Eu estou produzindo uma metodologia de educação para ensino de sistemas complexos. Por exemplo, a cidade, um sistema agroecológico, um ecossistema. Então, é uma nova abordagem pedagógica, bem diferente, baseada na teoria da complexidade e baseada num conceito que eu desenvolvi tempos atrás, que é a noção complexa de saúde, que é a saúde vista também pela teoria da complexidade. E aí eu uso a saúde para ensinar um ecossistema, um sistema qualquer. Né? Então, tu vê a saúde da cidade, a saúde de várias coisas. É bem interessante, é muito lindo. Claro que eu estou empolgado e eu sou suspeito, né? Não, e eu acho que, porque, na verdade, tu traz o tema da saúde, né, com a questão ambiental, etc., e a gente também tem outro tema complexo que, né, não estou querendo aqui menos, né, rebaixar a questão teórica, mas se falou muito da economia, né, e saúde, né? Sim, quer dizer, uma interação que realmente talvez seja um outro conflito aí que talvez um economista ou um ambientalista economista possa querer estudar. Mas legal, acho que é um assunto que... Quando estiver pronto, a gente vai querer falar sobre isso, né, Marcos? Com certeza. Com certeza. Que bom. Mas fora isso, tu me perguntaste do meu cotidiano, além da leitura e pesquisa e escrita, eu tenho feito muitas artes domésticas, né? Mas a minha principal atividade, eu diria, que é cuidar dos meus passarinhos na janela, que eu alimento várias espécies diferentes e fico me deleitando com isso, com a presença deles, e com as minhas galinhas no pátio. Né? Então, tu mora onde? Em Porto Alegre? Eu moro na agronomia, e tenho essa legal. felicidade, né, de estar aqui do lado do 900 hectares de parque, que é o Parque Saint-Hilaire, e enfim. Que está fechado agora, né? Acho que esse período fechou por causa da questão da pandemia. Não, e essa questão aí sobre, quer dizer, esse tema rapidinho aqui não é a nossa pauta, mas as pessoas mais voltadas, né, para ter ambientes em casa mais saudáveis, no sentido dessa interação, né, com verde. A gente fez uma matéria, a nossa colega Bruna Oliveira fez recentemente, né, ouvindo assim o setor de floriculturas, paisagismo, e sim, a galera está buscando isso até para tornar essa convivência, assim, né, de uma maneira talvez, sei lá, com uma outra... Desperta outras vontades das pessoas, e acho que é muito legal, né, esse encontro aí com a questão verde, né? Muito legal, eu também tenho as minhas plantas que me dão bastante trabalho e alegria, então eu me sinto culpado, eu digo até porque eu tenho esse privilégio, né? Se bem que sim, é uma opção, né? As pessoas podem, é mais barato morar longe do centro, é mais barato, só dá trabalho para a gente se deslocar, mas vale a pena. Mas bem legal. E o Marcos também tem umas plantinhas em casa, né, Marcos? Não sei se sim. Tenho se são tuas ou atrás de mim. Algumas são da Rafaela, minha companheira,
Inclusive, estavam tomando sol exatamente aqui onde eu estou sentado agora, né? Então, Tomei o lugar delas hoje. Deu um chute nas plantas no bom sentido, legal. Mas daqui a pouco elas voltam. Então, vamos assim agora engrenar e dar fazer o nosso passozinho aí para a pauta, que tudo isso tem a ver, né? Eu acho que essa relação das pessoas com o ambiente, no sentido, né, tanto mais privado como público, eu acho que realmente nessa pandemia ele veio com força, né? Das relações e tudo mais. E a gente tem duas dimensões. A gente tem uma dimensão mais macro, né? Brasil, quando se fala na questão pandemia e meio ambiente, e a questão local. Então, nós vamos passar pelas duas. Eu queria, assim, já para abrir aqui a jornada, perguntar para ti o seguinte, Milanês, na pandemia, as questões ambientais, elas se agravaram? A pandemia é um processo muito interessante, didaticamente falando até, para entender o que é um ciclo vicioso verdadeiramente. Que o ciclo vicioso, como os cibernéticos diriam, é o fruto de uma retroação, realimentação positiva, ou seja, quanto mais, né? Que é o que tende ao insustentável. Por quê? Porque a questão ambiental no mundo, o desequilíbrio ambiental geral, a mudança climática, estão causando essas pandemias, né? E aí a pandemia causa um agravamento nessa situação. Então, porque deixa de ser um cuidado, né? Passa a ser o que está acontecendo no Brasil, é um bom exemplo, e com certeza não está acontecendo só no Brasil, mas o Brasil é um momento extraordinariamente negativo. A Agapan, que é a primeira entidade ecológica brasileira, né, está fazendo 50 anos, entrou no seu 50º ano, e é surpreendente, porque em 50 anos, começou em plena ditadura militar, nunca houve tamanha destruição ambiental. E nunca houve tamanha perda das leis ambientais, que numas épocas progrediram mais, noutras menos, mas agora está numa derrubada de leis, né? Então é um processo que, independente do fato específico, que nós vamos conversar depois do ministro, ele vem acontecendo desde, por exemplo, quando começou a derrubada do Código Florestal, que foi marcou um momento importantíssimo de perdas na história ambiental brasileira. E são muito maiores que são ditas, na verdade, porque ninguém fez uma análise verdadeira do que a mudança do código causou de perdas. Mas eu tenho essa coisa, porque tem um conceito que mudou ali, que é o leito maior sazonal, que é mais importante que todo o resto. Mas, de qualquer forma, também não é nosso tema aqui específico, então, no mundo, o que deveria se fazer hoje? Nós estamos com cidades absolutamente doentes. Nossas cidades, no mundo inteiro, não é só as brasileiras, porque elas se afastaram da natureza de tal forma que elas criaram um ambiente negativo para o ser humano viver e ter saúde. Porque vamos lembrar, a gente fala da pandemia, que é um outro problema humano, né? Porque essa pandemia é antropogênica, com certeza. E aí é outra discussão grande, mas eu topo qualquer uma dessas, se vocês quiserem. Mas, de qualquer forma, a gente fala, por exemplo, desse tudo que se fala, usar máscara, afastamento social, etc., que é muito importante, não há nenhuma questão sobre isso, são atividades apenas para regular e administrar o atendimento médico. Elas não têm nenhuma utilidade. Ninguém vai deixar de pegar o coronavírus por causa dessas medidas. Porque vai acabar um dia que ele, teoricamente, vai se controlar a situação, vão liberar e as pessoas vão pegar. Então, qual é a única coisa que não se fala, que eu fico muito preocupado, inclusive já fiz algumas intervenções sobre isso. Não se fala em como a pessoa se proteger do coronavírus, verdadeiramente. Ela, não estou falando da administração hospitalar, ela. Para se proteger do coronavírus, tu precisa ter um sistema imunológico em melhor situação possível. Que aí ele, em vez de te matar ou te levar a um hospital, ele vai te causar um incômodozinho bem menor. Bem menor. Como é que se faz isso? Tendo a saúde no topo. Como é que a saúde chega no topo? A alimentação sem contaminantes dentro. Ou seja, alimentos orgânicos, minimamente processados, porque a gente pode comer um orgânico e ele ir receber 5.000 tratamentos industriais e acabar contaminado por conservantes, né? Então, orgânicos minimamente processados, ar puro, exercício físico,
tomar sol para ter vitamina D3, que ela é essencial no sistema imunológico. Então, tomar sol, que é bem pouquinho sol, mas precisa ser tomado, né? E a pessoa precisa se expor. Exercício físico e a cabeça boa. E a cabeça boa também, que é muito diretamente ligada ao sistema imunológico, a mente da pessoa, essa cabeça só estará boa, por exemplo, se a pessoa não entrar em loucura total por causa do vírus. Se todos vamos pegar, desculpa, eu só vou concluir aqui. Se todos vamos pegar o vírus, a gente deveria estar trabalhando para que, já que a gente está atrasando essa contaminação para ter hospitais para todo mundo, a gente devia estar reforçando essa saúde e cuidando dela para quando tiver o contato com o vírus, não ter problemas maiores, né? E isso eu não vejo acontecer muito. O vice-presidente Mourão, que lidera um grupo que foi designado para cuidar da Amazônia, né, tentar evitar o desmatamento, teve um encontro com investidores internacionais que estão cobrando do governo resultados. Quer dizer, nós não vamos fazer mais comércio com vocês se o desmatamento não diminuir. O governo, a princípio, não apresentou nada de novo. Se fala muito numa campanha publicitária em torno disso. Eu queria a sua opinião, né? O que falta para se obter resultados no combate ao desmatamento? Muito obrigado pela pergunta. Eu quero dizer o seguinte, é um vício didático como professor. Em primeiro lugar, eu vivi na Amazônia, eu fiz um curso de especialização lá, em análise de impacto ambiental, cuja sede foi a Amazônia, vários locais. A Amazônia é um ecossistema de clímax. O que significa ecossistema de clímax? É o ecossistema que chegou na perfeição do equilíbrio. Ele vai se manter assim praticamente indefinidamente. Claro que sempre mudando, evoluindo alguma coisa, mas porque ele chegou à perfeição de equilíbrio. O que é o passo de equilíbrio? É o máximo de gente morando no mesmo lugar, seres vivos. É o máximo que pode chegar, porque cada um complementa, eles não competem, diferente do que se diz aí, eles cooperam. Tem seres na Amazônia que nascem entre 30 e 40 metros e morrem lá. Eles nunca descem no chão. Tem andares de vida diferentes na Amazônia. Então, tem milhões de coisas interessantes. Mas e não só a Amazônia, a Floresta Atlântica é a dona da maior biodiversidade do mundo, a nossa Mata Atlântica. Mas a Amazônia ela tem uma característica muito importante, que ela está sobre um lugar muito delicado, um verdadeiro deserto, que a vida conseguiu transformar, bombear a água do Oceano Atlântico até os Andes, levando a água e produzindo vida. Então, claro, são milhões de anos de trabalho, né? Se tira ela, vai voltar a ser um deserto. Os lugares onde se pratica agricultura ou pecuária lá duram 5, 6 anos. E aí começa a ser decadente. O que é decadente? Decadente é eu cada vez ter que botar mais adubo. Como é um solo permeável, na grande maioria arenoso, não para o adubo, vai embora com a chuva, como é muito chuvoso. Já tivemos 2 secas na Amazônia, só para dar Tivemos 2 secas, coisa que nunca existiu. 2 secas enormes na Amazônia aconteceram nos últimos anos. E ela pode entrar em colapso. Bom, por que é burro isso? Porque eu penso o seguinte, cada dia mais as pesquisas estão mostrando que a Amazônia controla o clima não só do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, como dos Estados Unidos, da América Central, porque a massa de ar e de energia que a Amazônia possui, devido ao fato que a água é o maior calor específico que tem, portanto ela absorve a maior quantidade de calor e faz o clima ficar estável lá, e essa água vai migrando para dentro e chega nos Andes e se divide, essas massas de água. Bom, ela regula o clima. Aí eu pergunto o seguinte, qual é a coisa mais importante para a agricultura ou para a pecuária? Para a agricultura em especial, clima. Não tem nada mais importante. Eu não consigo plantar se não chover, ou se chover demais, né? Se entrar um frio no verão, me mata a minha cultura de verão. Se entrar um calorão no inverno, me prejudica a cultura de inverno. Então, a agricultura, que é a principal atividade brasileira, ela depende totalmente do clima. Agora eu pergunto, qual é o marciano que entenderia que quem está pondo em risco a agricultura no Brasil é a própria agricultura? Pois,
para plantar coisas inadequadas para a Amazônia, nós estamos destruindo o clima do resto das plantações do Brasil. Os agricultores são os prejudicados maiores. Nós vamos ter chuva, mais seca, mais chuva. Quem é que notou? Nós tivemos uma seca gigante esse ano no verão. Eu ia te questionar isso. Quem na cidade ficou sabendo? Quase nada. O pessoal ainda dizia, ai, tá bom, não chove. Dá para ir na praça, entende? Enquanto que a agricultura foi abaixo. Milanês, e essa questão, por exemplo, você trouxe a questão das chuvas, como funciona, né, a Amazônia. Mas no Sul a gente tem a estiagem, uma das maiores, né, em 2020. Tivemos uma forte 15 anos, e que gera o prejuízo econômico e coloca em questão o que está acontecendo com o ambiente que nos rodeia. Explica isso. Bom, na verdade, existem, meteorologicamente falando, existem níveis de clima, tá? Então, quando a gente fala em Laninha, ou quando a gente fala em Laninha e a influência do Atlântico ou do Pacífico no clima e as questões globais, existe isso aí, é muito importante. Isso é o mais difícil de controlar. Depois existe o clima regional. Clima regional, como eu estava dizendo, já é um exemplo, a questão da Amazônia e tal. E aí existe o clima local. Por que eu estou dando toda essa volta? Porque quando se gera uma mudança climática local, na verdade, quando se desmata, a gente retira a retenção de umidade. A massa de ar que fica numa floresta, às vezes, é maior da que corre no rio, a que está no ar, pela evapotranspiração das plantas. É o caso da Amazônia. É uma massa gigante de água que regula o clima. Então, as pessoas acham, por exemplo, quando eu começo a quebrar isso que nós estamos fazendo, o norte do nosso estado foi praticamente todo desmatado, né? Grandemente desmatado. Era floresta, umbrófila mista, a mata de araucária, né? Isso foi retirado massivamente. Então, o que acontece na mudança climática, a pessoa, não, mas teve uma seca igual há não sei quantos anos. O que não se está falando é o seguinte, não é uma seca maior que outra, é secas constantemente, mais frequentes. Podem ser secas pequenas, podem ser chuvas pequenas, ou enxurradas grandes, mas não é histórica, não é uma marca, sabe? A gente sempre olha para recorde, não é isso. Antigamente, nós tínhamos, eu plantei, fui agroecologista, a gente tinha secas de 10 em 10 anos. Depois passou a de 5 em 5. Hoje nós temos a cada 2 anos praticamente uma grande seca. Entende? Isso destrói, porque uma seca dessa tu te recuperava. Tu tinha 5 anos, 10 anos para te recuperar. Agora, se tiver seca uma atrás da outra, ninguém nunca recupera. Outra coisa, chuvas. Outra coisa, desregulação climática é fazer o que está fazendo agora, que não tem verão praticamente, que não tem a chuva de granizo. A chuva de granizo arrebenta a cultura de verão, né? E essa é uma coisa que era rara, agora é frequente nos verões. Outra coisa, calorão no inverno. Calorão no inverno faz, por exemplo, brotar as frutíferas, né? Que estão todas adormecidas, e aí vem um frio, queima tudo, e aí a produção é pequenininha depois, porque queima as flores, sabe? Queima o broto, né? A batata vem, começa a brotar, queima o broto dela. Então, a regularidade climática é a estrutura básica de fazer uma agricultura segura, sabe? Então, não é eventos maiores. A gente diz, não, mas seca não. Não, mas tem cada vez mais quantidade de secas, cada vez mais quantidade de enchentes, né? Não é enchente de 41, sabe? É enchentes, volta e meia. Chuva concentrada, como aconteceu essa semana, 120 milímetros em 2 dias. E existe também o clima local, que aí é uma bem local. Por exemplo, vou dar um exemplo, aqui a Lomba do Pinheiro, onde eu estou, chove quase o dobro de Porto Alegre, se tu olhar, na pluviosidade. Por quê? Porque ela vem o ar úmido do litoral, um vento que é dominante do litoral, vem e a primeira vem no plano, porque a nossa planície costeira é enorme, né? Nós temos 100 quilômetros praticamente de plano. E encontra os primeiros morros aqui, o Morro Santana, e com floresta, que gera refrescamento, né? Então, essa mudança climática, pum, chove aqui, chove mais que em Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, mas se tu olhar a média, Porto Alegre chove 130 milímetros, aqui chove quase 200. Uhum. O que está falando é que os eventos extremos ficam cada vez mais frequentes.
E não extremos, os eventos desregulados, os eventos indesejáveis, porque é indesejável uma seca, é indesejável chuva de pedra no verão, é indesejável calor no inverno. E eles cada vez ocorrem mais sequentes, não em tamanho. De vez em quando dá uma seca que nem essa, gigantesca, mas não é isso, é que é seca todos os anos, aí tu não tem produção nunca boa, em condições boas. E chuva que pega e arranca tudo, ou chuva que derruba casas. Então, cada vez mais os eventos são frequentes, mesmo que não sejam maiores que os outros. A frequência, isso está totalmente diferente do que era. O Milanesa, ainda sobre a questão da Amazônia, né, eu queria tratar da antiga MP da grilagem, que agora virou PL da grilagem, tramita no Congresso, que busca regularizar, né, as terras griladas, a maior parte delas estão justamente na Amazônia, né, existe casos em Mata Atlântica também, mas o foco, e no Cerrado, mas o foco é na Amazônia. Como é que tu enxerga esse projeto aí, a tramitação e a articulação dos ambientalistas, né? Foi um projeto que teve bastante resistência, inclusive celebridades, né, atores, cantores se mobilizando, como aconteceu nos anos 80 e 90, né, contra essa medida, né? Tem chance de passar? O que os ambientalistas estão fazendo para tentar barrar essa legalização, né, das terras griladas? Excelente pergunta. Existem duas formas, tu perguntaste o que está se fazendo, né? Existem dois caminhos prioritários hoje em dia. Um é formação da opinião pública, né? E protestos, e abaixo-assinados, etc, etc. E o outro é judicial, né? Que às vezes resolve, quer dizer, às vezes um resolve e o outro não, às vezes nenhum dos dois. A verdade é que, com a composição do Congresso que nós temos hoje, se a população não se der conta, é óbvio que é importante a Previdência e todas as coisas que nós estamos vivendo, perdas horríveis, são importantes. Mas a gente tem que entender que meio ambiente é a única coisa que toca a todos. E se a gente cair nessa cantoria, a população em geral não relaciona com a sua qualidade de vida. E esse é o grande desafio que nós temos, fazer essa relação. Eu não posso deixar de dizer que é bem importante o seguinte: a Amazônia produz uma forma louquíssima. Por ela ser de clímax, por exemplo, o que produz em Castanha do Pará num hectare, tu vai dizer que não é possível. O que produz num hectare de Castanha do Pará, que está misturada em todas as outras árvores, equivale ao que se produz em carne, desmatando e botando pasto. Só que tu tem que fazer um baita investimento, que não vai durar muitos anos, porque vai ser decadente a produtividade de pasto ali naquele clima, e tu produz o mesmo lucro que tu tirava antes com a floresta em pé, a mesma alimentação, entende? A castanha do Pará vale muito, a castanha brasileira chamada, né? É uma loucura. Só que onde produz castanha do Pará, produz guaraná, produz várias espécies medicinais, produz cupuaçu, açaí, entendeu? Então, aquilo ali nós nunca conseguiremos fazer essa produtividade, mas nem de brincadeira. Então, provavelmente tu vai dizer, peraí, mas alguém é louco nessa história. Não, é que tem uma questãozinha, né? Primeiro, tu tem que ter uma visão social, ocupar a mão de obra local e pensar um tipo de evolução. A produtividade está ali sem investimento nenhum e sem risco, porque é totalmente estável, né? Se uma coisa não produz, é a famosa diversificação, sempre foi o sonho dos agricultores. Agora, o que não vende? Máquina, produtos químicos, entende? Porque a floresta produz orgânico, a castanha do Pará brasileira toda é orgânica, o cupuaçu é orgânico, o cacau natural que dá na beira dos rios é orgânico. Entende? Então, é o produto mais valioso do mundo, sem investimento e sem risco de alternância de produção. Então, a gente vê assim, ó, existe um interesse que os agricultores, isso a gente conversa a vida inteira, e algumas pessoas ouvem, mas existe um interesse por um tipo de coisa que é de clima temperado, a agricultura que nós temos da Europa, que funciona mais ou menos no Rio Grande do Sul, que é subtropical, e no resto do Brasil é um desastre. Então, a gente continua fazendo isso. Por quê? Porque tem uma commodity. É importante falar para o Jornal do Comércio, porque as pessoas sabem o que é isso.
existem. Hoje a gente está comendo 6 coisas no mundo. É trigo, é milho, enfim. E isso é um domínio total. Primeiro que quem produz isso nunca vai ter lucro. Tem um lucro, mas aí a gente pensa assim, parei, mas o cara ganhou, sei lá, 10 milhões, 20 milhões numa fazenda. Bom, mas tem pessoa com um sítio que é 1000 vezes menor, ganhando a vida proporcionalmente muito mais com orgânico, entende? Então, se a gente pensar, isso é uma loucura, porque ele poderia organizar estruturas rurais, inclusive para as pessoas viverem muito melhor, viver no campo, e explorar sem investimento. A Amazônia já produz naturalmente, é só estudar a capacidade de suporte dela, de quanto que eu posso tirar sem prejudicar o futuro da floresta, e extrair e ganhar dinheiro da melhor qualidade, com um produto de melhor qualidade do mundo. Então, isso é importante dizer. Um dos argumentos para provar a legalização, né, das terras griladas é que ela beneficiaria, né, em sua maioria, pequenos agricultores. O que tu está falando aqui agora é que é melhor para o pequeno agricultor manter a floresta em pé. Claro, e é melhor para o grande também. Sinceramente, se eu tivesse uma fazenda enorme, tu pega e faz uma vila, faz uma cooperativa, faz um esquema, entendeu? De mão de obra, que todo mundo ganhe, tu vai ter estabilidade, não vai ter que investir nada se tu tiver a terra, porque tu não vai precisar investir nada, já está produtiva, não precisa mexer na Amazônia, ela já produz há milhares de anos, entende? É usar. E ali é infinitas possibilidades. Eu nem citei só uns exemplos, mas um dos itens de 1 hectare já paga todo o que tu ia lucrar. Agora, todos os outros são lucro. E é fazer estruturas, sabe? É valorizar o que é nosso. É que nós temos... É que, na verdade, quem está vencendo é uma coisa exportada de um modelo agrícola falido. Tem estados nos Estados Unidos, estados, eu não estou falando municípios, estados inteiros no Nordeste americano que não produzem nada. Estão gastando milhões de dólares para daqui a 15 anos talvez ter agricultura de novo. Porque mataram o solo com essa agricultura, que nós estamos copiando. Só que nós temos um clima tropical, é muito pior aqui a agressividade dessa agricultura do que lá, que é um clima temperado, e ela foi criada mesmo com as falhas para esse clima, né? Então, o que eu estou dizendo, e tu citaste bem, a grilagem é um crime. Se nós fizermos, vai ser mais um crime, como o genocídio que está sendo feito com os indígenas, como hoje, por exemplo, teria que estar botando forças especiais para proteger as reservas, porque um garimpeiro que entra lá, um madeireiro que entra lá, pode levar o vírus, e eles são mais sensíveis. Já está se vendo que eles têm até 10% de morte, 9% de morte com Covid, né? Então, isso é uma loucura. Nós tínhamos que estar protegendo essas pessoas que têm um sistema imunológico prejudicado e que já foram várias vezes na história do Brasil assassinadas. E quem sabe se isso deve estar acontecendo, porque nós estamos tendo o recorde de queimada da história, né? E nós temos um governante irresponsável que está fomentando isso. Fomentou as queimadas, né? Tirou os troços, perseguiu as pessoas, os fiscais do IBAMA, sabe? Na verdade, ele faz jus, de alguma maneira, responde ao que foi a base de apoio também dele na região. Sim, né? sim. É uma coisa que vem gratuita. Né? Eu não acho que é incoerente. Eu só acho que, por exemplo, em nenhum país no mundo sério iam permitir que um inimigo da saúde, o dono de uma indústria de cigarro, que tem o direito de produzir o cigarro dele, se fizer dentro da lei e tal, não estou criminalizando quem produz cigarro, mas ninguém no mundo ia botar ele de ministro de saúde. Isso seria uma piada. Mas nós temos uma pessoa condenada por crime ambiental, visivelmente inimigo do meio ambiente, não só por essa condenação criminal que ele tem, mas visivelmente por todas as declarações de inimigo do meio ambiente, de ministro de meio ambiente. O mundo não tolera isso. O Brasil está tolerando. Né? Eu não estou dizendo nem que ele é incompetente, não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que ele é inimigo do meio ambiente, cuidando do meio ambiente. É a raposa, como dizia o Brizola, cuidando das galinhas. A gente está falando aqui do ministro Ricardo Salles, né? E um dos pontos que eu queria tratar contigo é da ação do Ministério Público Federal, que inclusive pede a saída dele. Eu estou com o documento aberto aqui, e só para citar alguns dos argumentos do Ministério Público para pedir a saída do ministro, está justamente a exoneração
de fiscais do IBAMA que participaram de uma ação contra a grilagem, né? A paralisação do Fundo Amazônia, né? Vários países doavam dinheiro para o Brasil investir no combate ao desmatamento, na preservação da floresta, interferências no INPE, né? A gente teve aquele caso clássico do ministro Salles dizendo que o INPE estava mentindo, distorcendo os dados, corte de verbas, né, no setor de desmatamento do IBAMA, e por aí vai, né? A lista tem pelo menos 14 argumentos, inclusive com o depoimento dos servidores do IBAMA que foram exonerados por combater o garimpo. Essa ação vai dar em alguma coisa, Milanês? Tem que dar. Não é possível, porque qualquer um desses crimes que estão sendo cometidos, qualquer um desses crimes é razão para derrubar um ministro e, se mantido, derrubar o governo. Porque isso é um crime contra a população brasileira. Veja só, até perseguido foi aquele rapaz que multou o presidente quando era deputado, não era presidente, em Angra dos Reis. Sim, por estar pescando numa reserva ambiental. Angra dos Reis, eu já trabalhei lá, é um paraíso de nível internacional, invejado pelo mundo inteiro. E eles estão propondo fazer atividades lá e desrespeitar o parque, além de perseguir o cara que multou. Quer dizer, é uma coisa muito pequena, né? É uma visão infeliz do mundo, é uma visão... E isso todo mundo tem direito de ter, eu não questiono. Acho que o Salles pode ser o melhor ministro e eu sou o ambientalista incompetente, pode ser. Só que ele tem que responder, por exemplo, pessoalmente com o dinheiro dele, inclusive solidariamente, no meu entendimento, pelas perdas da verba na Amazônia internacionais. São milhões de dólares que deixaram de entrar pelas ações dele, então ele tem que responder, inclusive financeiramente. Porque as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem, senão o cara pega, mata não sei quantos mil, diz que gripezinha não sei o quê, e depois que é isso? É um genocídio nós estamos vivendo. Agora já estamos mudando o discurso, mas nós vivemos e estamos... O Brasil hoje é a pior situação do mundo, graças a uma postura genocida. Né? Tudo bem, alguns vão morrer, tudo bem. Né? Esse discurso já foi dito em outros lugares, só que as pessoas foram caçadas, né? E penduradas, decapitadas, algumas, né? Lideranças que foram fascistas e outros pensamentos diminutos que atendem a pessoas que querem explicações banais para a vida. E a vida, como eu tentei dizer lá no início, é o que eu pesquiso, a vida é complexa. Qualquer análise simplificante é desonesta, né? E nós temos que ensinar a população brasileira a dizer, não me vem com uma... Eu tenho uma questão enorme, não me vem com uma solução aqui, porque não é assim. Não é assim que funciona a vida. Os seres vivos são interligados e complexos. E a gente precisa elevar o nível da nossa população e não pregar boato e satisfazer eles com explicações inverídicas ou simplificadoras, né? Simplórias. Isso é nos levar o nosso povo para o pior que ele tem. Porque todo mundo, quando está com raiva, está... não, tem que matar o bandido. Mas se tu pegar essa pessoa e conversar com ela e mostrar que o bandido pode ser o filho dele, ou o sobrinho, ou não sei o que lá, e que, na verdade, essa pessoa não nasceu para ser bandido, ela nasceu para ser um cidadão normal, e ele foi conduzido por uma circunstância, aí essa pessoa não tem razão, tem que dar uma oportunidade, quem sabe até tem que investir mais nos presídios para que as pessoas tenham chance de se recuperar realmente, não seja só uma vingança da sociedade, mas seja um processo de recuperação. Mas, claro, se tu perder um ente, tu vai dizer, não, tem que ter pena de morte. Mas isso é um pensamento simplório. Uhum. O Milanês, ainda sobre a questão política, né? Eu queria expressar uma impressão que eu tenho e eu queria ver se tu concordas. No Congresso Nacional, embora tenha vários parlamentares que são próximos da questão ambiental, parece não haver uma articulação entre eles para uma ação coordenada em defesa do meio ambiente. Recentemente, a gente teve a formação da Frente de Defesa do Meio Ambiente no Congresso,
mas muito recentemente, quer dizer, a gente já está indo para o final do segundo ano de governo do presidente e só agora foi formada uma frente para criticar as políticas ou as despolíticas ambientais do governo federal. Falta uma articulação parlamentar, falta uma articulação entre os ambientalistas e o parlamento. O que está acontecendo ali nessa parte mais formal da política ambiental, né, no Congresso? Falta articulação? Certamente falta, mas existe um fenômeno que é humano e é planetário, da nossa espécie, que é muito mais fácil unir pessoas simplórias do que pessoas requintadas. Pessoas que pensam de forma complexa tendem a diferir do outro pensamento. E é mais difícil tu administrar pessoas livres do que soldados, que não têm liberdade nenhuma, só tem que obedecer, né? Então, o fenômeno é perverso e é planetário. É muito mais fácil lançar um movimento fascista, que é só tu achar onde dói no calcanhar de cada um e fazer um discursinho lá simplório que atende a essas coisas. Só que na prática, depois, como se vê, tudo que foi prometido, hoje eu vi ainda no jornal uma queixa de um provavelmente eleitor do Bolsonaro, que ele ia desonerar o imposto de renda para a classe média e não desonerou, né? Então, as coisas que foram prometidas só foram feitas as que interessam a um determinado sistema, por exemplo, a liberação de armas, esse tipo de coisa. Mas as outras não foram cumpridas nada, porque não há nenhuma capacidade administrativa, é o que demonstra, né? A educação está abandonada, a saúde está sob um inimigo, a cultura consegue nomear pessoas que são inimigos dos artistas, quer dizer, nós vamos ter uma cultura inédita, sem artistas. Porque, então, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte: venceu o discurso fácil. O que nós temos que lutar, e aí cá entre nós temos que lutar, nós temos dois inimigos hoje. Um é a polarização, que foi criada por esse discurso fácil e pelas fake news. Isso, essa anti-informação, que infelizmente corre nas redes sociais, especialmente, né? Essa anti-informação está polarizando. Isso é o ambiente de fascismo, seja de direita ou de esquerda, porque é onde não há diálogo. Onde é que se tem ideias boas e acontece? Com diálogo. A conquista da Constituição de 88, que é uma maravilha em termos internacionais, é a participação popular. Porque pessoas analfabetas têm ideias melhores do que pessoas doutoradas, muitas vezes. Porque eles estão vivendo. Então, eles têm ideias. Então, no diálogo, a gente vai construindo. Onde não há diálogo, tudo perde qualidade. O que nós estamos fazendo hoje é isso. Eu tenho amigos, por exemplo, de todos os pensamentos. Todos os pensamentos. Alguns pensamentos que eu até tenho horror, mas eu não passo a ter horror da pessoa porque ele tem um pensamento que eu tenho horror. Eu vou dialogar com ele. Quem sabe ele me convence, quem sabe eu consigo mudá-lo, né? Então, isso é humanidade. O resto é o contrário. Milanês, pegando esse ganchinho aí do diálogo, para trazer aqui, talvez pegar uma ponte aérea aqui para o Rio Grande do Sul. Queria trazer um tema que o Marcos também certamente vai pautar e faz parte aqui da nossa conversa, a questão da mudança do Código Florestal no Rio Grande do Sul. A gente teve ano passado, né, aquele pacotão, né, com quase 500, né, itens que foram, né, primeiro, né, foram mexidos, inclusive criando, eu até fui fazer uma busca aqui, porque na pandemia a gente tem que refrescar a cabeça para outros assuntos. Mas a questão que foi, né, implantada a licença ambiental por compromisso, né? Queria saber de ti o seguinte: faltou diálogo nessa, né, reforma aí, né, que o governo Leite colocou que era importante, que tinha ajustes para fazer, desde que também teve a questão do Código Federal e tudo mais, e que trouxe essa medida, né, que muitos criticaram. O Ministério Público foi um que colocou, porque ele, né, atua muito e preocupado com a questão de como isso vai acabar, né, liberalizando muitos projetos que podem ter impacto, mas a questão faltou diálogo, não tinha muito como fazer diálogo num processo de uma revisão tão grande, em curto espaço de tempo, e se a pandemia, de alguma maneira, deu uma freada em algumas coisas que vocês já estavam prevendo que viriam na carona dessa revisão geral.
Eu acredito que a pandemia deu uma freada em tudo e há uma acelerada em outras coisas. Tem muitas coisas acontecendo nos fundos, porque o controle social está mais baixo durante a pandemia. Então, como disse o nosso criminoso ministro, que lá passar a boiada enquanto tem a pandemia, né? E essa questão da militância, né, dos ambientalistas, a gente está no distanciamento controlado agora também. Então, agora, isso que tu tocasse aqui é muito importante. Por exemplo, a capital, só num decreto que foi assinado, se não me engano, 20 de fevereiro, faz um ano ou dois, foram derrubados 78 decretos de proteção de árvores. Hoje, a famosa paineira ali do centro da cidade, não é mais tombada. Foi a primeira árvore tombada do Brasil. Não é mais tombada. Com um decreto, eliminou toda a história, desde o ano 1970, de proteção de árvores de Porto Alegre. Então, inclusive, algumas paineiras ali na frente do quartel do Exército já foram derrubadas, né? Que é um absurdo, porque a paineira é uma flor maravilhosa, nativa, então é por todas as razões protegida. Então, nós estamos vivendo em Porto Alegre. No Estado, nós derrubamos um trabalho de 10 anos. A sociedade discutiu 10 anos para construir o Código Florestal. Foi alegado, que é uma alegação assim, não encontro uma palavra boa para dizer, mas uma alegação superficial e leviana, que fazia 20 anos que tinha que evoluir o Código. Toda lei tem que evoluir, possivelmente. Toda, ou pelo menos a grande maioria. Mas evolução de um código passou 10 anos sendo construído com a sociedade. Então, a Farsul votou junto com os ambientalistas pelo Código Ambiental. Isso é uma conquista que nenhum Estado tem. Nós tínhamos a lei mais democrática do Brasil. E ela foi destruída, só em coisas importantes, por pessoas que não têm nenhum gabarito e capacidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quem poderia ser a base do governo para fazer essa transformação, né? Poderia o governo ser ditatorial, tudo bem, como foi, né? Não consultar a população, tá bem. Aí ele vai usar o quê? O seu conhecimento, arrogantemente, achar que ele conhece mais que a população, e aí usar os seus técnicos. Só que os técnicos da FEPAM, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, fizeram uma declaração e protestaram contra, porque os mais experientes não foram sequer consultados. Então, foi algum novo técnico inexperiente, altamente passível de pressões políticas, que fez essa destruição do código mais democrático do Brasil, o Código Ambiental Gaúcho. Entende? Então, evoluir, sim, mudar, adaptar, sim, ninguém é contra. Nós não somos contra. Nós somos, mas aí tem que ser em diálogo com a sociedade, e não só ouvindo os financiadores de campanha, ou sei lá quem que foi ouvindo, entende? Um dos argumentos... Desculpa te interromper, Milanês, mas só para complementar justamente isso que tu está falando, foi uma crítica, né, dos técnicos da FEPAM, que eles não foram ouvidos, né, ou foram consultados rapidamente, de uma maneira informal sobre isso. Mas, além disso, um dos argumentos do governo para modificar foi o seguinte: nós temos que ajustar o nosso Código Ambiental Estadual ao federal, né? No início dessa entrevista, tu comentaste que o Código Ambiental Nacional foi modificado e foi ali que a gente começou a ter perdas ambientais. Com isso, a gente teve flexibilização da proteção ambiental em várias áreas, porque o Código Nacional é mais flexível. Eu queria que tu comentasse justamente isso, né? Esse argumento foi para justificar essa flexibilização? Como é que tu enxerga, né, o Código Nacional em comparação com o estadual agora, né, o novo? Muito boa colocação, te agradeço muito. Eu tive um debate público aliás, um pouco desequilibrado o debate, mas de qualquer forma, valeu, com o Procurador-Geral do Estado e o Secretário de Meio Ambiente, sobre o Código, quando estava acontecendo o processo. Eles queriam urgência na votação, te lembra? Ia votar em 1 mês, que é um crime mais continuado. Foi protocolado em regime de urgência, isso. Foi derrubado o regime de urgência e passou mais 2 meses tramitando na casa. Durante esse debate todo, eles defenderam isso que tu disseste e defenderam
que não era um código e podia ser votado em regime de urgência. Por quê? A lei federal diz que não pode votar código em regime de urgência, isso é claro. E aí, nós quase uma hora debatemos o código ambiental dito por eles. Aí, quando eu disse, mas vem cá, códigos não podem ser votados em regime de urgência, não é um código. E aí eu digo, pô, vocês estão sendo uma hora incoerentes, entendeu? Então é isso, nós estamos vivendo um momento de falta ética, falta de princípio lógico. E aí vou te dizer a coisa mais importante, que a tua pergunta me deu uma oportunidade ímpar, que nós discutimos lá também. Eles disseram que era para adaptar a lei nacional. Isto é inverdade e é ridículo. Sabe por quê? Toda lei menor só pode ser mais restritiva. Por exemplo, eu não posso liberar uma coisa que é proibida pela lei nacional. A lei só funciona assim. A estadual pode ser mais restritiva que a federal e a municipal pode ser mais restritiva que a federal e que a estadual. Não pode ser mais libertadora, né? Não pode, porque isso é a base legislativa do Estado. Pois o Estado do Rio Grande do Sul, e sempre se diz que tem características completamente diferentes do resto do Brasil, né? Por isso ele tem que legislar restritivamente para suas sensibilidades, para suas sutilezas, né? E isso é por isso que tem Estado, que é para criar uma legislação. Então fecha a Assembleia Legislativa e tira o governador, e vamos ter um interventor aqui, né? Já que se não precisa lei mais restritiva no Estado. Então, tu vê que dois juristas, que os dois são de formação jurídica, dizerem uma coisa, usar como argumento, que foi o principal argumento usado, adaptar a lei federal, é uma piada que só uma pessoa que ignora o direito aceita. Mas, claro, tudo hoje em dia é dito com uma fleuma, as piadas são ditas com uma fleuma que a cloroquina agora deve estar salvando vidas, né? Embora o mundo inteiro está descobrindo que ela não tem efeito nenhum. E ao contrário, ela é prejudicial ao fígado, que já se sabia, etc. Então, ela arrisca baixar a tua imunidade. Uhum. Então, são momentos muito difíceis nós estamos vivendo, porque a gente senta na frente de uma tela, faz uma pose, uma voz pausada, bonita. As pessoas diziam, e aí eu vou dar um... Eu me lembro de cobrar do Lutzenberger, como é que ele ficava todo emocional falando, tu não tem equilíbrio, tu não tem a sabedoria do... A pergunta é o seguinte, diante de um genocídio, tu consegue ficar não emocional? Quem é que é o doente? É a pessoa que se emociona, porque estão destruindo a nossa saúde. Sou eu que me emociono ou é a pessoa que fala daquilo com pausa e tudo? Né? E não é comunicador, o comunicador está na dele. Mas a pessoa que está num debate e tem uma tranquilidade para falar de destruir uma lei que foi construída por toda a comunidade gaúcha, inclusive os opostos. Eu estou falando, a Farsul e a Fiergs votaram o mesmo Código Ambiental que a Agapan votou. Então, foi um trabalho, que eu não canso de dizer que o Beto Mexa é um dos caras que fez grande parte desse trabalho de mediar esses diálogos, né? E foi brilhante. Coordenou as reuniões na Assembleia durante 2 anos ininterruptos, né? Então, vocês veem, nós estamos perdendo. Quem é que perde com isso? Perde a qualidade de vida dos gaúchos. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul... eu gosto do Jornal do Comércio porque sabem de economia, né? Qual é o estado mais endividado do Brasil? Se ninguém sabe, é Minas Gerais. É o estado mais quebrado, mais que o Rio Grande do Sul. Qual é o estado primeiro que teve mineração no Brasil? Qual é o estado mais rico em mineração no Brasil? Então, o estado que começou na colônia a se desenvolver em mineração, que é um lugar, eu já trabalhei em Minas, não tem solo lá, é só minério, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável em Minas Gerais. E está quebrado. Nós exportamos minério sem gerar impostos para os estados. É simplesmente servir para vampiro internacional. Eu não estou falando contra minerar as coisas que nós precisamos e que são do interesse nacional. Eu estou falando de minerar coisas retrógradas, como o carvão, por exemplo, que a Europa toda está festejando o fechamento das usinas de carvão, e que nós estamos entrando na possibilidade de produzir, de ter a maior usina, maior mineração de carvão da América Latina dentro da zona metropolitana. 15 quilômetros do centro de Porto Alegre, a mesma distância que Ipanema.
nós vamos ter uma mina gigante. Então, essa mina é um carvão de péssima qualidade que só serve para ser usado ali. Portanto, essa mina vai queimar. Então, significa que a região metropolitana vai perder saúde, vai ter mais câncer de pulmão, mais enfisemas, mais doenças degenerativas de todo tipo, porque uma empresa vai lucrar. Uma empresa gaúcha, uma chinesa e uma americana. Para isso, nós vamos sacrificar o povo do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, que é pioneiro, graças à GAPAN, e claro, a GAPAN é graças aos gaúchos, na questão ambiental, teve a maioria das leis criadas primeiro no Rio Grande do Sul, depois em nível federal. O Rio Grande do Sul vai virar um estado minerador. Hoje ele é referência para empresas modernas de alta tecnologia que remuneram bem e etc. Ninguém vai querer morar aqui numa mina de carvão. Então nós vamos espantar todo o investimento inteligente, e aí eu chamo a atenção dos comerciantes, do Jornal do Comércio. Vamos espantar, repelir, porque ninguém vai, o Vale do Silício, as pessoas só moram lá porque é tudo orgânico. A Mercedes, quando veio se estabelecer no Brasil, ela procurou Santa Maria ou Curitiba, acabou se estabelecendo no Paraná, porque ela queria área e qualidade total para ter qualidade total nos carros. Isso que é um troço que está acabando, esse tipo de automóvel. Mas ainda assim, eles procuram o meio ambiente e geram empregos bons. Então, nós estamos andando. Quem é que vai vir? Mais aves de rapina vão vir para o Rio Grande do Sul. Aí nós vamos virar. Nós temos 170 lavras permitidas no Rio Grande do Sul, sendo que 4 estão licenciando, e essas 4 já vão ser suficientes para estragar áreas gigantes. O Rio Camaquã, que é o rio mais conservado do Rio Grande do Sul, o Rio Camaquã está sob risco de produzir estanho, chumbo, metal pesado que não é aceito mais nem na solda. Na Europa, em qualquer país desenvolvido, nem se solda mais, não se usa mais isso, porque é extremamente danoso para a saúde. Nós vamos minerar para exportar e não ganhar nada com isso, ficar só com a poluição e botar em risco, quase na nascente do Rio Camaquã, que é o rio mais preservado do estado. Nós vamos minerar o Oceano Atlântico, no meio entre São José do Norte e a Lagoa do Peixe, que é uma das áreas mais bem preservadas litorâneas que nós temos, espetacular. Nós vamos minerar para atender alguma demanda, sei lá, em outro país, na China. Porque essa questão da exploração do carvão depende, óbvio, ainda de uma tramitação técnica, né? Que tem uma aprovação toda. Tu acredita que pode ser barrada? Quer dizer, o projeto pode ser barrado, porque ela tem que seguir, né, todo o rito, né, da aprovação, do licenciamento e tudo mais. E só para complementar a pergunta da Patrícia Comunello, o geólogo, né, e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Roaldo Menegatti, levantou a hipótese de que algumas mudanças no Código Estadual foram justamente para facilitar a aprovação da mina Guaíba, né, que é a mina que mencionaste antes. Obrigado. Eu gosto muito de atividade empreendedora. Eu acredito muito que a gente tem que fomentar isso e desenvolver. Aí eu te faço a pergunta. Essas mudanças do código foram feitas no sentido de não atrapalhar ou acelerar e permitir a atividade empresarial. Qual tipo de atividade empresarial? Porque nós estamos perdendo investimentos no Brasil porque empresários sérios que pensam em sustentabilidade não querem investir num lugar que não tem leis. Eles querem as leis ambientais. Quem é que não quer lei ambiental? Por exemplo, eu sou arquiteto. Eu quero construir. O que eu quero? O máximo de mata para minha casa ficar linda, inserida, etc. Plantas naturais, etc. Um meio ambiente gostoso para as pessoas viverem bem num projeto que eu fiz, vamos dizer. Né? Quem é que quer cortar a árvore? A especulação imobiliária. Porque ele vai fazer uma caixinha, vender para o cara sair correndo, e aí o cara vai fritar lá dentro, porque tirou todas as árvores, virou um inferno o lugar, vai sofrer e quando reclamar, ele já fez o financiamento, já pagou e eu já estou construindo outra porcaria. A especulação imobiliária quer cortar árvores, porque aumenta o rendimento do terreno, porque, né? Quem faz arquitetura séria quer manter as árvores, porque isso aumenta a qualidade de vida do teu projeto. Entende? Então é isso que nós vivemos. Nós estamos fazendo seleção, este governo, infelizmente,
Eu adoraria estar colaborando ele para fazer o contrário. Nós sempre somos parceiros de todos os governos que quiserem para fazer desenvolvimento sustentável, que é a minha especialidade, entende? Este governo está fazendo seleção negativa, ele está espantando com essa destruição de leis tudo que é investidor sério e atraindo especuladores. Especulador é um mineiro, os ingleses mineram o mundo inteiro através do Canadá e outros, né, que são piratas. Eles vão lá, retiram tudo que podem e deixam aquele rombo. Sabe? E mas que o Marcos colocou, como foi feita a revisão do código, ela criou condições para facilitar, por exemplo, a liberação, a autorização da mina Guaíba? Sim, sim, foi mudado o dispositivo, inclusive em relação à questão indígena, que era um dos empecilhos, porque foi desonestamente tirado fora áreas indígenas da coisa, não foram citadas no estudo de impacto, mas isso tudo é menor. Eu, sinceramente, na minha idade, eu não discuto mais detalhes. Não é que é menor a questão indígena, essa é maior. E o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não quero atrasar o processo. Eu quero que o Rio Grande do Sul tenha o poder de dizer, o povo gaúcho, tem o poder de dizer, nós não queremos ser um estado minerador, nós queremos ser um estado saudável. A vida inteira nós fomos pioneiros em meio ambiente e nós não queremos para dar dinheiro para meia dúzia, nem a meia dúzia de empresas, entende? Nós não queremos virar a quantidade de empregos, os caras citam que vão gerar 1.500 empregos ali. É mentira, é só na obra. Depois é meia dúzia de empregos, é tudo mecanizado. E eu mostrei por A mais B que eles vão destruir, já no início, 1.500 empregos estáveis. Vão destruir. E, na verdade, vão destruir muito mais. É só pegar e ir calculando as áreas que eles vão destruir. Então, nós estamos vivendo uma época de discursos fáceis para atender negócios fáceis. Negócios fáceis geralmente são especulação. O negócio sério é o cara que quer, a empresa que entra num lugar para viver a vida inteira e ser amada pela comunidade. É isso que nós temos que trazer para o Rio Grande do Sul. Essa empresa quer controle ambiental porque ele não quer que o vizinho dele seja um poluidor e destrua o trabalho dele. Então, essa empresa pensa, uma empresa séria hoje, pensa como as pessoas. Querem ter saúde, para ele pagar empregos bons, etc., ele tem que oferecer um lugar bom para eles viverem. Né? Então, ninguém quer viver numa mina. Então, essas coisas é que eu fico louco, porque eu desejo a mesma coisa que o governo, que o Estado se desenvolva. Meio ambiente nunca foi empecilho, hoje meio ambiente é a maior motivação de empreendimento no mundo. Né? Entretanto, para especuladores é empecilho. Para especulador é. Se eu compro um terreno espetacular, pode ser um sítio, para fazer um loteamento, mas tiver uma figueira, o cara diz, mas aquela área ali eu botava uma casa a mais. Entende? E é isso, é um pensamento pequeno. Por isso que nós temos essa arquitetura pequena, inclusive. Nossa arquitetura aqui, infelizmente, com honrosas exceções, maravilhosos colegas, a grande maioria da nossa arquitetura é mesquinha, porque ela é movida pelo uso máximo do espaço. Outro tema também importante, Milanês, a gente queria uma opinião para a gente ir encaminhando a nossa entrevista especial, né? E galera, só para dar o toque, né? Acompanhar pelo YouTube, Jornal do Comércio, site também, essa entrevista e outras que a gente já fez. A gente está vendo também um processo aí de privatização, de concessão também de parques, né? De unidades de conservação, né? Tanto federais, estaduais, né? Tem algumas áreas que podem, sei lá, não estar no visor no futuro, mas acho que os federais são os mais impactantes, né? E eu queria um comentário teu sobre isso e, assim, a impressão que... E também quanto tu vê, quanto a população, no geral, está atenta a temas ambientais quando vê todas né, essas medidas, né? E até, né, com esses alertas que tu trouxe para a gente. Os especuladores e as pessoas até criminosas em relação ao meio ambiente sabem perfeitamente bem que na pandemia é o lugar... É o momento que as pessoas estão desesperadas para sobreviver e que elas não se dão conta de coisas importantíssimas que vão acabar com a sobrevivência delas no futuro. Então, a mesma coisa que tu disseste em relação aconteceu aqui no Estado, em relação aos parques, uma liberalização, o Código Ambiental que foi destruído liberalizou o uso privado, etc., em parques.
O governo federal está fazendo a mesma coisa. Isso é criminoso, isso é irresponsável. Nós nunca fomos contra dar uso aos parques. A forma como está sendo feita é absurda. Quer dizer, os caras já tinham proposta para fazer shows no Aparado da Serra. Ora, é incompatível tu ter um ecossistema, animais altamente sensíveis, troço, com um show com milhares de watts, né? Então pode fazer happenings maravilhosos num parque, numa área específica que não altere as áreas de preservação. Mas não pode ser um show de música, porque isso é de uma burrice. Não tem o que dizer, entende? Então nós estamos assim, não, boa, Parque Angra dos Reis é um santuário. Não, então vamos botar um show lá dos Stones, sabe? É uma lógica de uso da natureza, sem nenhum conhecimento sobre ela, e que nos preocupa porque nós estamos levando a uma autodestruição da nossa economia. Nós estamos destruindo o que há de bom, afastando, nós estamos nos transformando num país exportador de primários. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Se nós fôssemos manter o soja, por exemplo, a soja que está dominante no Brasil, né, essa produção, nós tínhamos que qualificar, nós tínhamos que produzir e exportar proteína de soja, e não soja, né? Nós somos exportador de primário, nós somos um bichinho, minerador e produtor de soja e produtor de madeira, entende? Então nós estamos evoluindo à época colonial, sabe? Sem deixar de comentar que essa questão da produção, inclusive da proteína, que também é alimentada pela soja, também foi um dos setores que a gente viu aí que mais, de alguma maneira, também foram pontos de risco para contaminação, né? Que é o setor de frigoríficos. O Marcos está... como é que está aí? Tudo bem? Voltei aqui, desculpem. Caiu a minha conexão aqui, acho que a bateria estava fraca, enfim. Então tá, a gente já pode daqui a pouco encaminhando. Não sei se tu quer trazer mais alguma questão, Marcos. Sim. Como é que... Não, de minha parte era isso aí mesmo. Queria encerrar com a questão da mineração, assim. Eu acho que um exemplo claro do crime que está se cometendo nessa pandemia contra o meio ambiente é o projeto que passou agora sobre privatização da água. Ora, a água é a coisa mais sagrada para a saúde e para a agricultura e para a indústria. Quem usa mais a água, 70 e tantos % da água é a agricultura. 20% é a indústria. E menos de 10% é nós para bebermos, ou seja, somos o menos usuário, mas nós somos o mais importante. Só que toda a natureza bebe essa água. Então, privatizar a água, que é um projeto, por exemplo, prioritário, já declarado da Nestlé, que está comprando a água na América Latina, declarado pelo presidente da Nestlé anos atrás, prioritário deles. Isso é uma escravização total. A gente vê na Bolívia e outros lugares que os caras tiveram que fazer greve, tudo, parar o país para retomar, porque os caras não tinham mais água para consumir, sabe? Então, a água é uma coisa... Saneamento, só para dar um exemplo, saneamento, eu recebi uma equipe de técnicos da Inglaterra, isso em 99, apavorados, porque eles tinham privatizado o saneamento, não, esgoto e tal, é muito caro, vamos pegar iniciativa privada, fazer parceria. A Inglaterra foi a primeira a fazer isso, né? A Thatcher foi o exemplo da privatizadora. Eles estavam apavorados porque fazia 20 e poucos anos que tinham privatizado o saneamento em alguns lugares da Inglaterra e tudo estava explodindo. Nós reclamávamos aqui, a gente tinha perda de 13%, eu acho, de água nos canos, né? Perda na transmissão da água, né? Eles estavam com 20 e poucos % de perda na Inglaterra e desesperados porque os caras passaram 20 anos usando, cobrando e não reinvestindo. Eles não trocaram os canos. Então a Inglaterra teve que desprivatizar. E esse é o processo que está acontecendo na Europa. Eles estão recomprando porque isso é segurança. Isso não é um investimento lucrativo, ou, a não ser que tu vai explorar as pessoas, cobrar um preço da água absurdo, que já é caro hoje, mas... Entende? Então, isso é uma coisa de segurança da população. O saneamento, mesma coisa. Não dá para privatizar, mas muito pior é a água, porque a água vira uma loucura. Não, com certeza. Eu acho que
esses temas acabam surgindo e as pessoas têm um nível de domínio muito baixo, né? Eu acho que é legal tu até ter trazido isso, porque eu acho que também cabe, né, a nós, como jornalistas, né, Marcos, tentar, sei lá, de uma maneira, trazer essas opiniões e, sei lá, tentar pelo menos provocar uma dúvida ou, né, busquem informações, mas, claro, com fontes confiáveis. Eu acho que é isso, né? Nossa sessão está chegando no finalzinho aqui. Foi bem legal o papo, acho que a gente passou por assuntos assim, né? A gente fez digamos, uma floresta assim, rica em reflexões e também questões alertas que o Francisco Milanês, presidente da HPAN, trouxe que realmente precisam ser colocadas na pauta. Então tá, agradeço. Milanês. Eu agradeço também a oportunidade de conversar, né? E que agradeço muito o trabalho do Jornal do Comércio, que eu reconheço como um dos trabalhos sérios em meio ambiente. Isso é bem importante, sabe? Porque é muito importante, inclusive para a clientela, que é o comércio, que precisam, né? Nós precisamos de riqueza. Nós não podemos ser um exportador primário, porque as pessoas vão ficar desempregadas e ninguém vai comprar nada, né? A forma de empobrecer um país é deixar de gerar empregos, né? E deixar para os outros industrializar nossos bens, né? Nós temos que industrializar, investir em tecnologias mais limpas, em salários melhores, inclusive para o próprio comércio vicejar, né? Então, eu agradeço muito. Eu reafirmo, o interesse dos ambientalistas é o mesmo interesse de todo empreendedor e de todo brasileiro. Tem algumas exceções, mas essas exceções não podem ter força diante do interesse de toda a comunidade empresarial e tal, que é saúde para todos, que é condições de vida boas, né? Não, e mais do que nunca, agora, mais relevante ainda. Então tá, obrigada aos dois e lembrando, né, dá para acompanhar a entrevista especial, essa que a gente está apresentando tanto pelo site como pelo canal do YouTube. A galera entra lá, assina, acompanha, curte, comenta, né? E até porque são pautas que podem, né, daqui a pouco voltam, né? Até porque eu acho que o Milanês trouxe algumas reflexões, apontou algumas coisas, cutucou outras, e certamente a gente vai continuar nesse assunto. Marcos, valeu mais uma vez. Até a próxima. Tchau, Milanês. Valeu, obrigado. Continue aí no seu isolamento na Lomba do Pinheiro, Isso aí. Que a gente fica com inveja. Então tá. Obrigado. Até mais.